O vento não soprava simplesmente pelo território do Wyoming. Uivava como um espírito solitário em busca de um lugar para descansar. Em 1885, a sobrevivência de uma mulher dependia de apenas duas coisas: a força dentro de si ou a sombra do homem ao seu lado. Sarah Winslow estava sozinha em uma plataforma de trem congelada e sabia que já havia perdido uma dessas coisas. Ela perdera tudo no leste quando uma mina de prata desabou e sepultou seu futuro sob pedras e dívidas. O último dinheiro que lhe restava havia comprado uma passagem só de ida para o oeste. Agora ela estava na estação de Lam com um pequeno baú e os dedos dormentes, encarando o homem sobre quem todos sussurravam. Chamavam-no de Caleb, o esfarrapado. Ele se destacava dos demais, vestido com peles de animais e lã gasta, costurada tantas vezes que mal se mantinha unida. A neve grudava em suas botas. Sua barba era espessa e selvagem, da cor da casca de uma castanheira. Parecia um homem esculpido em terra e pedra. Um homem que não tinha nada para oferecer além de mãos frias e uma vida mais difícil. O apito do trem soou como um cântico fúnebre ao partir, deixando Sara para trás. O céu sobre a estação estava escuro e pesado, da cor de uma profunda contusão. O inverno não estava chegando. Já havia chegado. No oeste, uma mulher sozinha não era livre. A lei deixava isso bem claro. O xerife local lhe dissera que não podia ficar na pensão sem um marido ou um emprego fixo. Não havia mais empregos para mulheres como ela. Tinha apenas duas opções: voltar para o leste, para a fome e a vergonha, ou aceitar a mão do homem que esperava na beira da plataforma. Seu nome era Caleb Vance. Para o povo de Lam, ele mal era um homem. Descia das montanhas 2 vezes por ano para trocar peles por sal e ferro. Não bebia no bar. Não falava a menos que lhe dirigissem a palavra. Diziam que ele morava num buraco no chão e comia como um animal. Diziam que não possuía nada além dos trapos que vestia. Contudo, quando Sara o olhou, não viu crueldade. Seus olhos eram calmos e profundos, como água parada que já presenciou muitas tempestades e sobreviveu a todas. Eu tenho uma cabana, disse Caleb em voz baixa. Sua voz era firme, como um trovão distante ecoando pelas colinas. É longe, a caminhada é difícil, mas você estará segura. Você será respeitada. Sara olhou para seus sapatos finos e depois para os picos irregulares da cordilheira Wind River, que se elevavam ao longe. Ela não sabia nada sobre montanhas. Conhecia apenas fome, frio e perda. Mas não via nenhuma ameaça naquele homem, apenas força, uma força que ela não possuía mais. Com a mão trêmula, estendeu-a e segurou-a dele. O juiz realizou a cerimônia em menos de 5 minutos, sem flores, sem música, apenas dois estranhos unindo suas vidas para que não congelassem sozinhos. Quando tudo terminou, Sarah Winslow não estava mais sozinha perante a lei. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, Caleb ergueu seu pesado baú sobre os ombros como se não pesasse nada. Ele não se virou para a estrada que levava de volta à cidade. Em vez disso, ele apontou para o cume mais alto, aquele que diziam que nenhum homem deveria escalar. O caminho é estreito, disse Caleb suavemente. Siga minhas pegadas. Não olhe para trás. Eles saíram da trilha e adentraram a mata escura. As últimas luzes de Lam desapareceram atrás deles. Sara sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Ela não estava apenas deixando a cidade, estava desaparecendo do mundo. A floresta os engoliu por completo. O ar cheirava a terra úmida e seiva ancestral. Pinheiros imponentes bloqueavam o céu. Por um longo tempo, o único som era o ranger das botas de Caleb quebrando o solo congelado. Sara o seguiu, sua respiração formando pequenas nuvens brancas. O silêncio pressionava seus ouvidos. Sem sinos, sem vozes,
apenas a grande quietude das montanhas. Caleb se movia com uma facilidade que a surpreendeu. Para um homem tão grande, seus passos eram leves e firmes. A cada poucos minutos, ele parava e escutava, a cabeça levemente inclinada, lendo a montanha como se ela estivesse falando com ele. Espere, sussurrou. Sara congelou, com o coração disparado. Ela esperava perigo. Em vez disso, Caleb ajoelhou-se ao lado de um riacho congelado. Quebrou o gelo fino com a bota e encheu uma pequena caneca de madeira. Beba, disse ele. O ar da altitude rouba as forças se você não beber. Ela bebeu a água gelada, seus dedos roçando sua pele áspera. Suas mãos eram calejadas e duras, mas cuidadosas. Enquanto o observava olhar para os picos, ela percebeu que ele não estava sofrendo ali. Ele pertencia àquele lugar. À medida que subiam, o caminho se tornava perigoso. A terra deu lugar a pedras lisas e estreitas saliências com precipícios íngremes abaixo. O medo apertou o peito de Sara. Ela o considerava pobre, mas ali seu conhecimento valia mais que ouro. Ao anoitecer, o vento mudou. Trazia o cheiro de neve. Caleb parou sob uma enorme saliência rochosa. Paramos aqui, disse ele. Sara olhou em volta. Não havia cabana, nem fogo, apenas pedra fria. Onde fica sua casa? Perguntou ela, com a voz trêmula. A montanha tem outros planos esta noite, respondeu Caleb. Ele se moveu rapidamente, recolhendo galhos caídos e agulhas secas. Escolhendo com cuidado, bateu com pederneira e aço, conseguindo acender o fogo com musgo e faíscas. Logo uma pequena chama dançou contra a pedra, lançando uma luz quente em seu rosto. A montanha fala, disse ele baixinho. Se você a ouvir, ela deixa você ficar. Deu a Sara um pedaço de casca de salgueiro para mastigar, aliviando a dor de cabeça dela. Ela o observou trabalhar com mãos que conheciam paciência e precisão. Este não era um bruto. Este era um homem que entendia coisas que a cidade nunca se preocupou em aprender. Por que te chamam de Caleb, o esfarrapado? Perguntou ela. Eles veem as roupas, disse ele. Não o homem. O fogo se apagou. O frio se intensificou. Caleb se levantou e olhou para os picos. Descanse, disse ele. Amanhã subiremos mais alto. Amanhã não trouxe sol. Trouxe um céu cinza-aço e um vento cortante como lã. Caleb acordou antes do amanhecer. A passagem está perto, gritou ele. Se chegarmos ao outro lado, viveremos. Se não, a neve nos enterrará. Eles escalaram com dificuldade, as árvores encolhendo e se retorcendo à medida que o ar rarefeito se tornava. O gelo queimava o rosto de Sara. A neve caía lateralmente, apagando o mundo. Ela escorregou. Antes que pudesse cair, Caleb a segurou, puxando-a para uma estreita abertura entre as pedras. Ele a envolveu em sua pesada pele de búfalo. Calor do corpo, disse ele calmamente. É isso que importa agora. Enquanto a tempestade rugia, ele falava de estrelas e direções, suas palavras firmes, sua voz culta. Sara ouvia as batidas do seu coração, fortes e seguras. Ela se sentia segura como não se sentia há anos. Quando o vento finalmente amainou, o silêncio se instalou. Ao se mexer, algo deslizou de dentro do casaco de Caleb. Captou a luz pálida. Ouro. Ela o ergueu, prendendo a respiração ao ver um delicado medalhão. Dentro, um retrato pintado de uma mulher vestida com seda oriental. Ao lado, um desenho gravado, não uma cabana, mas uma grande estrutura de pedra e vidro. A mão de Caleb fechou-se suavemente sobre a dela. Essa vida se foi, disse ele. Você não é o que dizem, sussurrou Sara. Caleb se levantou enquanto a tempestade se dissipava. O sol nasceu sobre um mundo de fogo branco. Venha, disse ele. É hora de você ver porque eu a trouxe. Eles subiram acima das nuvens. O ar ficou quente, estranhamente suave. Caleb a guiou até um paredão rochoso que parecia intransponível. Então,
Ele afastou galhos cobertos de geada. Degraus de pedra apareceram, esculpidos na própria montanha. O coração de Sara disparou enquanto subiam. A passagem se abriu repentinamente para um vale escondido, verdejante e vibrante, protegido do vento. Vapor subia de poças de água cristalina. O ar tinha cheiro de calor e terra. É aqui que a montanha guarda seus segredos, Caleb disse. Quando a névoa se dissipou, Sara viu uma estrutura maciça de cedro e quartzo erguendo-se da pedra, captando a luz como um sonho. Ela ficou sem ar. Aquilo, disse Caleb suavemente, é o lar. E naquele momento, Sara soube que não havia se casado com um homem pobre. Ela havia se casado com um homem que escondera um reino inteiro do mundo. Sara ficou paralisada à beira do vale escondido. Sua respiração ficou presa entre o medo e a admiração. O mundo que ela conhecia terminava atrás dela, soterrado sob a neve e a distância. À frente, havia algo que não deveria existir no território do Wyoming em 1885. Uma casa de pedra e vidro erguendo-se da montanha como se tivesse crescido ali de propósito. Caleb esperou ao lado dela, dando-lhe tempo. Ele não a apressou. Compreendia que algumas verdades precisavam de silêncio para serem aceitas. Desceram lentamente para o vale. A cada passo, o ar parecia mais quente, mais suave. Vapor subia de poças cristalinas espalhadas entre as rochas. Plantas verdes lutavam para sobreviver onde não deveria haver verde. Sara se abaixou e tocou o chão. Não estava congelado, estava vivo. A montanha se curva aqui, disse Caleb. As cristas bloqueiam o vento. As nascentes aquecem a terra. Ela permanece escondida a menos que você saiba onde procurar. Sara tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Ela havia superado a fome, o frio e o medo para chegar ali, e agora estava em um lugar que parecia intocado pelo sofrimento. Chegaram à casa quando o sol se punha, pintando as paredes de quartzo de dourado e violeta. A estrutura era maciça, mas delicada. Beirais largos estendiam-se para fora, protegendo da neve. Janelas altas refletiam o céu. Paredes de pedra maciça erguiam-se da própria rocha, encaixadas com tanta precisão que pareciam ter crescido ali do que construído. Como você fez isso? Perguntou Sara baixinho. Um pedaço de cada vez, respondeu Caleb. Ao longo de anos. Ele abriu a pesada porta de carvalho. O ar quente saiu em sua direção. Não era esfumaçado nem úmido, mas limpo e constante. Lá dentro, o chão era de ardósia lisa. Paredes de cedro, forradas com prateleiras, alcançavam o teto alto. A luz filtrava-se através de altos painéis de vidro. Mesmo com a chegada do crepúsculo, Sara entrou e sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo não era um abrigo de caçador. Era uma casa construída com cuidado e atenção. Livros enchiam as prateleiras. Livros de verdade, não apenas livros-razão ou manuais, mas volumes sobre plantas, estrelas, pedras e design. Caleb acendeu as lamparinas de óleo, uma a uma. A luz revelou uma longa mesa coberta de papéis enrolados e ferramentas. Plantas, desenhos como aquele que ela vira no medalhão de ouro. Era aqui que eu trabalhava, disse ele. Quando as tempestades me prendiam aqui, quando o mundo lá embaixo parecia barulhento demais. Sara caminhou lentamente pela sala, seus dedos percorrendo as prateleiras. Ela se sentia como uma intrusa em um sonho. Eles comeram uma refeição simples de carne seca, raízes e água morna, tirada de uma bacia de pedra. Água corrente. Sara observou enquanto ela fluía livremente. A nascente fica mais acima, explicou Caleb. A pressão faz o trabalho. Naquela noite, Sara dormiu em uma cama de verdade, envolta em lã limpa, ouvindo o zumbido suave do vento lá no alto do vale. Pela primeira vez desde que sua vida desmoronou no leste, o sono veio sem medo. A manhã trouxe luz e calor tranquilos.
Lá fora, a neve caía com força em algum lugar além das cristas, mas ali o vale respirava calmamente. Caleb mostrou a ela os canteiros aquecidos por canais de água da nascente. Mostrou-lhe depósitos cheios de comida seca e ferramentas cuidadosamente organizadas. Você planeja tudo, disse Sara. Pretendo sobreviver, respondeu Caleb. A vida veio depois. Com o passar dos dias, Sara aprendeu os ritmos do vale escondido. Caleb a ensinou quais plantas curavam e quais faziam mal, como ler o céu mesmo quando as nuvens escondiam o sol, como ouvir o silêncio e perceber os avisos que ele continha. Em troca, Sara organizou os papéis e diários espalhados pela casa. Ela etiquetou, classificou e preservou o trabalho dele. Anotou seus métodos com uma caligrafia clara e precisa. Caleb a observava com silenciosa gratidão. Certa noite, enquanto a neve se acumulava contra as janelas, Sara fez a pergunta que estava entre eles. Quem era você antes disso? Caleb ficou parado junto à lareira por um longo tempo antes de responder. Finalmente, colocou um bloco de ouro sobre a mesa entre eles. Meu nome era Julian Vance, disse ele. Eu era arquiteta em Nova York. Sarah o ouviu falar de estruturas de ferro e prédios altos, de riqueza e aplausos, e de uma esposa que enfraquecia à medida que a cidade se fortalecia do ar denso de fumaça, de perdas irreparáveis. Vim para o oeste para esquecer, disse ele. Mas a montanha não deixa você esquecer. Ela te desnuda até que só a verdade permaneça. Sara estendeu a mão para ele. Você não fugiu, disse ela. Você construiu algo melhor. O vento uivava além das cristas, mas dentro da casa de pedra e luz, duas vidas lentamente começaram a se entrelaçar. E lá embaixo, o mundo acreditava que o maltrapilho Caleb havia desaparecido no frio, sem jamais saber que, acima das nuvens, um novo começo já havia germinado. O inverno se fechou ao redor da cordilheira Wind River como um punho cerrado. Tempestade após tempestade enterrou os picos, isolando o vale escondido do resto do mundo. Lá embaixo, as cidades desapareceram sob a neve, e a fome se insinuou nas cabanas. Mas acima das nuvens, o vale respirava, quente e constante, como se a própria montanha estivesse de guarda. Dentro da casa de pedra e luz, a vida assumiu um ritmo tranquilo. Todas as manhãs, Caleb verificava os canais de água e os canteiros aquecidos pelas nascentes. Sara aprendeu a colher verduras de inverno e raízes secas para armazenamento. Ela aprendeu a ler os sinais sutis do clima que nunca chegavam ao fundo do vale, mas ainda assim sussurravam seus avisos. À noite, sentavam-se junto à lareira enquanto o vento rugia lá no alto, sem conseguir alcançar as paredes. Sara lia, em voz alta, os livros que Caleb carregara aos poucos até as montanhas. Histórias, poesias, plantas de construções nunca erguidas. Caleb ouvia, desenhando enquanto ela lia, as mãos firmes, a mente viva novamente. O homem que a cidade chamava de Caleb, o maltrapilho, foi desaparecendo aos poucos. Em seu lugar, surgiu um homem que ria suavemente, que falava de ideias, que planejava não apenas a sobrevivência, mas um futuro. Certa noite, enquanto a neve se acumulava nas janelas, Sara estava na biblioteca segurando uma pequena pilha de diários. Eles merecem mais do que ficarem escondidos, disse ela. Um dia o mundo deveria saber o que você construiu aqui. Caleb olhou para ela, a luz da lareira refletindo em seus olhos. Eu não construí isso para o mundo, disse ele. Eu construí para que a alma pudesse respirar livremente. Sara se aproximou. Então deixe-me ser essa alma, disse ela, com você. A primavera chegou tarde às terras altas, mas quando chegou, chegou suavemente. A neve derreteu em um canto. Riachos, novos brotos irrompiam do solo aquecido. O vale se encheu de cor e vida.
Juntos, eles expandiram a casa. Uma nova ala cresceu de pedra e madeira. As janelas se abriram para o sol da manhã. Os esboços de Caleb ganharam forma sob o planejamento cuidadoso de Sara. Onde antes a tristeza guiava suas mãos, agora a esperança as guiava. Lá embaixo, rumores se espalhavam. Caçadores falavam de vapor subindo de alturas impossíveis. Contavam histórias de vales verdejantes escondidos no inverno. Mas ninguém jamais encontrou a trilha. A montanha guardava seu segredo. Numa manhã clara, Sara estava no cume, acima da casa, contemplando os picos infinitos. Ela pensou na garota que tremia na plataforma do trem, acreditando ter se casado com o homem mais pobre do território. Ela sorriu. Caleb a acompanhou, entrelaçando sua mão na dela. Eles pensam que desaparecemos, disse ela. Que assim seja, respondeu ele. Encontramos o que precisávamos. Anos depois, quando as tempestades da vida se transformaram em lembranças, a casa ainda permanecia firme e aconchegante. Um testemunho não de riqueza ou orgulho, mas de paciência, conhecimento e amor fortes o suficiente para escalar. Acima das nuvens, Sara não fora resgatada do frio sozinha. Ela fora conduzida a um reino construído por mãos nuas e um coração partido que aprendeu a ter esperança novamente. E no silêncio das altas montanhas, longe do julgamento e do medo, duas vidas provam que o maior tesouro do Velho Oeste não era o ouro enterrado no solo, mas um lar construído onde o mundo não pudesse tomar o seu caminho.